ser acompanhada de uma vida coerente com os ensinamentos de Deus. Precisa ter isso, arrependimentos, confiança em Deus, atitude do coração. Você precisa acreditar que vai receber o que você está pedindo. E aqui diz assim: essa mensagem é um convite de confiança em Deus, em seu poder de atender às necessidades daqueles que oram com fé. É importante que a oração seja acompanhada de uma atitude sincera e de coração aberto, buscando a Deus com fé e convicção. E o versículo promete que ao orar com fé, as pessoas receberão o que pedem. Isso não significa que Deus atenderá a todos os seus desejos, mas que com fé e oração pode trazer resultados positivos. Muitas das vezes as pessoas oram sem realmente acreditar que serão atendidos. E quando o Senhor me deu esses versículos aqui em Mateus, o Senhor veio logo trazer a minha memória. Há 10 anos atrás eu precisei de uma resposta. E quando a gente já está acostumado a errar, a gente tem medo de ir em frente. Então a gente vai esperar a resposta do Senhor. E para hoje eu estar falando em oração, em resposta, é porque eu coloquei na mão do Senhor. E as meninas, né, porque é para deixar mais jovem, as meninas lá da outra congregação sabem que há 3 anos eu me separei de um casamento de 13 anos. E quando a gente não ora, não espera a resposta, complica. Mas aqui em Mateus está dizendo assim: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E o que me chama mais atenção é: e tudo que pedires na oração, crendo, receberá. E muitas das vezes demoramos anos para que o Senhor venha nos responder. Mas aqui está dizendo: se orar, fé. Pode ser agora. Pode ser a gente descer a escada e a gente já está com a resposta. Pode ser até o pastor dar as mesas apostólicas, o Senhor responder. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no 18 ele vai falar assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E o irmão Rodrigo veio aqui na frente e ele falou algo de fruto. E novamente o Senhor falou: é essa palavra. E muitas das vezes a gente fica com medo de trazer a palavra e muitas das vezes magoar alguém que esteja, né? Porque às vezes a gente vai visitar uma igreja e a gente chega lá e a palavra calha de ser conosco. E muitas das vezes a gente não conhece ninguém, mas é o Senhor falando. E eu achei muito interessante isso daqui.
E quando eu consegui entender, isso daqui é uma forma do Senhor estar me corrigindo e corrigindo a igreja. Está numa boa terra, tem folha verde, dá sombra, mas não tem fruto. E muitas das vezes estamos na igreja com ar-condicionado, com um piso bonito, o irmão vem na frente, louva a beça, alguns sentem a presença, mas o irmão sai da mesma forma que entrou, não consegue dar fruto. E eu fiquei há todo tempo no culto perguntando, Senhor, é essa a palavra? E todos os louvores, até chegar a minha oportunidade, foi falado disso. Oração, resposta, e o Senhor responde. E o irmão Rodrigo veio aqui e falou dos frutos. Então não tive dúvida. Essa era a palavra. Meu Deus. E como eu estava falando aqui, eu fiquei casada há 13 anos com uma pessoa. E nesses 13 anos, pode ser exato. Tinha folha, estava plantado em uma terra boa e firme, mas só queria sombra. E a gente fica orando, querendo uma resposta, pedindo ao Senhor que venha me responder, que venha nessa noite te responder. Mas aquela árvore está ali parada, só dando folha. E o Senhor nessa noite está dizendo, precisa ter frutos. Aleluia. E muitas das vezes o Senhor arranca ou faz secar, porque muitas das vezes atrapalha quem quer dar fruto. Deus. E há 13 anos atrás eu chorei, porque eu acho que qualquer uma esposa que perde alguém vai chorar. E muitas das vezes a gente não se posiciona no Senhor, pedindo uma resposta com medo do que o Senhor vai te responder. Porque a gente quer os frutos, mas a gente não quer ouvir o não do Senhor. E eu demorei 13 anos para entender que eu estava numa boa terra, tinha folha, mas não dava fruto. E eu orei, eu fiz campanha muito tempo. Mas quando eu me posicionei e falei com o Senhor, Ele começou a agir. E teve um encontro de casais na igreja. Nós fomos. Eu estou elegante. E uma semana após do encontro de casais, acabou. E eu não entendi. E eu esperando a resposta que o Senhor ia falar para mim. Vou transformar, vou colocar do teu lado. Mas muitas das vezes o Senhor tem te chamado para fazer a obra, mas não quer dizer que quem esteja do teu lado vai continuar. E eu sempre fugi do meu chamado, até eu ouvir o que Deus tem com você, sozinha ou acompanhada, Ele vai fazer. E eu sempre relutei. E eu sempre falei para o meu pastor, mas pastor, coloca as irmãs que têm esposo para fazer certas coisas. Olha como eu estou. E ele falou, casada ou solteira, o Senhor está mandando fazer. E muitas das vezes a gente se sente pouco por achar
via, mas eu estava lá. Não aparecia, mas eu estava lá. Estava triste e chorando, mas eu estava lá atrás do altar, glorificando o nome do Senhor. Porque de um jeito ou de outro o Senhor ia fazer. E quando eu me separei, ele tentou me enganar. Porque eu falei para ele: vou eu no mundo ver o quão maravilhoso é. Para que uma pessoa venha perder uma família, perder um lar, uma casa, uma esposa, tem que ter muita coisa boa lá fora. E nada eu encontrei. E ele foi buscar. Assim disse ele. Foi para uma igreja aqui do outro lado. Ali ele, com poucos dias, marcou batismo. Eu mesmo já separado, eu fui acompanhar. Porque eu acreditava que poderia ser verdade. Ah, mas Deus não fez? Poderia ter feito, mas o Senhor sabia que não era de verdade aquilo ali. E tentou até vir à minha igreja com um sapatinho de lã, pisando devagarinho, participando quinta, terça, domingo, todos os dias, segunda na dele, terça na minha, quarta na dele, quinta na minha, sábado na dele, domingo de manhã na dele, domingo à noite na minha. E um dia meu pastor virou e falou: aqui não. Aqui não. Eu acho que foi com essas palavras. Aqui caçador não vai me pegar a onça, não. E no outro dia ficou muito chateado. E a pessoa ficou na casa da mãe e eu continuei na minha casa. Porque até hoje o Senhor tem me sustentado. Aleluia. E eu comecei a colocar a situação na mão do Senhor. Porque a gente fica entre a carne e o espírito. São 13 anos. Será que Deus fala isso? Será que ele vai me dar resposta? Enquanto ele não me dá resposta, eu estou ficando. E aquela situação já estava me incomodando. Aí começou a vir visitar na minha casa. Eu falei: isso não vai dar certo. Eu falei: vou colocar na mão do Senhor. E ao meu ver, estava na presença. Mas o Deus que eu sirvo, que tu serves, nada ficou oculto. Aleluia, glória a Deus. Fui visitar o meu irmão, que mora no outro bairro, e de Uber. E eu passando pelo Uber, olhando a distante, bem escondidinho, um barzinho. E lá no fundo quem estava? O varão, a rapaziada em copinho lá. E eu, boquinha fechada. Chegou toda tornada de noite para namorar. O namoro se pega, ela está porta para fora. Porque eu já tinha me posicionado. E eu perguntei: aonde? Estava em casa, deitada. Ah, minha mãe, liga para ela. Eu falei: não preciso ligar não, porque eu passei e te vi. E eu estava com quem? Com fulano, Bertano. E eu falei, eu contei quantos copos tinha na mesa. Eu posso não ouvir de um ouvido, mas meus olhos verem. E eu fiquei com. Tem a história de um olho na missa, no pai
E aí hoje falando que já não é mesmo. E ele queria chegar no final de semana e ir direto para minha casa. Eu falei, não, vai funcionar assim não, vamos orar, vamos colocar na mão de Deus. E botar na mão de Deus não precisa não. 13 anos juntos, que de nada serviu. E eu comecei a fazer um propósito do Senhor, pedindo, Senhor, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. E todo culto eu pedi a mesma coisa. Senhor, confirma comigo se é para voltar. Fala comigo, Senhor. E nessa noite eu vou falar com vocês. Quando vocês for pedir algo ao Senhor, se você tiver descalço, calça o sapato. Se for salto alto, fica de chinelo. Porque às vezes a resposta não é agradável. E eu pedi durante os meses. E chegou uma semana que ele me ligou, não querendo mais a minha resposta que vinha do alto. Falou, eu estou voltando do trabalho e eu já vou direto com a minha mochila para a sua casa. Eu, para minha casa? Eu falei, mas eu ainda não recebi a resposta. Esquece a resposta, eu estou indo, isso foi uma terça. Eu estou indo na sexta, estou voltando na sexta e eu já vou direto. E de noite teve oração, né? Teve um culto na terça. Quando foi quarta ou foi quinta-feira, o Senhor ele me respondeu. E ele vai te responder de uma forma que você... E eu sempre falei, Senhor, eu quero ouvir a resposta, não quero de ninguém da igreja. Eu quero de uma pessoa que eu nunca vi. E eu atravessando a rua principal, lá perto da minha casa, a Martolo, de tarde, uma senhora bateu no meu ombro na hora de atravessar. Atravessando o outro lado, ela me caducou, eu olhei, ela com uma criança no colo, assim, segurando, e ela olhou bem firme dentro dos meus olhos e falou para mim, a resposta que você quer de Deus é não. Ele manda te falar nessa noite, não. Aleluia. Porque aquilo que ele tira de casa não é para trazer de volta. E eu fiquei triste. Porque eu queria que aquela árvore que estava plantada naquela terra boa, que tinha folhas verdes nesse tudo, eu orei por aquilo. Mas aqui na palavra dele vai dizer que nem tudo que a gente pede, ele dá. Mas eu orei com fé. Eu orei acreditando na resposta. A resposta ele me deu, só que não foi agradável ao meu ouvir naquela hora. Meu Deus. E já se passaram 3 anos. E quando aquela árvore secou, a minha começou a dar fruto. Aleluia. Meu Deus. Por que o Senhor seca aquela árvore? Ou arranca aquela árvore? Porque está me atrapalhando e te atrapalhando nessa noite de dar fruto. Meu Jesus. Então, quando você for pedir uma resposta, esteja pronto para o não. Porque o não dele é doído, mas o não dele é certo. E todo mundo me pergunta, tantos anos na igreja, por que ele não disse sim? Porque ele sabia o meu ontem, ele sabe o meu hoje, ele sabe o meu amanhã. Aleluia. Meu Deus. Tu és santo. E a moça ainda falou assim para mim, sabe por quê? O Senhor disse não. Porque se ele voltar para casa, você sai da presença. Meu Deus. Deus. E na hora eu não entendi. O meu coração ficou magoado. Porque eu estava entre a carne e o espírito.
Esqueceu os 13 anos. Nem tudo que você vê é real. E se eu tivesse voltado? Estava bebendo escondido, não estava indo, se batizou de qualquer forma. Hoje eu poderia ser uma árvore seca, porque aquilo ia me destruir. Por isso a gente tem que esperar a resposta do Senhor. A gente tem que esperar no Senhor. E esperar no Senhor dói. Porque às vezes você quer para agora. Mas o Senhor também diz que se Ele te der agora, você não está pronta. E para que você quer o agora do Senhor? E eu confesso para vocês nessa noite que eu gostaria, já 3 anos atrás, Ele tivesse falado sim. Mas os anos se passou. E ao meu olho eu vi que nada mudou. E hoje eu olho e fico em exalto esse Deus que eu sirvo. Eu agradeço hoje o não que o Senhor me deu. Saiba entender que o não que o Senhor te dá é para te cuidar. Porque o Senhor Ele tem um cuidado com a gente. Ele nunca vai dizer assim, só para mim agradar e te agradar nessa noite. Ele vai dizer um não, porque lá na frente você vai entender. E hoje eu posso falar para vocês, eu entendo o porquê do não naquele dia. Se passaram 3 anos, agora em dezembro, faz 4 anos. E eu acredito que nesses 4 anos eu tenho dado muito fruto. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu estava sendo, como diz a minha avó, uma pareia, só trocando folhas. Verde para lá e verde para cá, verde para lá e verde para cá. E ele, por não dar fruto, me atrapalhava a dar fruto. E aqui na palavra dele diz assim: e tudo que pedires na oração, crendo, receberás. Eu acreditei que o Senhor ia me responder. Ele me respondeu. Não da forma que eu gostaria, mas da forma que Ele gostaria que fosse, que é. E os discípulos vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. O Senhor está me garantindo que Ele fez lá há 3 anos e Ele ainda fará mais. E se o Senhor nessa noite te prometeu algo, você orou, você está esperando a resposta, continua esperando a resposta. Porque muitas das vezes vai vir com um sapatinho de lã, de uma forma suave, cheirando até bem, mas por detrás de tudo isso uma podridão que vai só atrapalhar. E eu sempre fugindo do querer do Senhor, porque esperando alguém dar fruto. E quando voltou para a igreja, eu achei, agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir realizar meu sonho. E de mão dada para a igreja, vamos colocar até o uniforme
precisa do calor do sol para que ela venha nascer melhor, para o fruto ser melhor. E se nessa noite a tua terra está boa, mas tem sombra, começa a dar uma pousada, porque se não der fruto, o Senhor seca. Bom seria igual o louvor da árvore cortada, né? Que ao cheiro suave ela brotará. Mas o Senhor nem deixou ser cortada. O Senhor secou. E quando seca, não tem mais o que fazer. Cortada, o broto nasce. Mas seca, não presta mais. E o Senhor nessa noite está perguntando: vai dar fruto ou quer que seja assim? É duro falar porque serve para mim. E o Senhor começa a entrar nos olhando, ele está me olhando e te olhando nessa noite. Dá fruto? Dá fruto? Dá fruto? Dá fruto? Meu Deus. Está florescendo. E essa folha está boa, vai dar fruto. Vou deixar. E essa folha já nasceu tudo que tinha que nascer. Vou esperar mais um pouco. Tem raiz forte, mas não está dando fruto. Deixa eu dar uma olhada na sombra. O Senhor está passando no meio de nós e observando. Será que o galho da árvore, mesmo que não dá fruto, está te atrapalhando? Porque tudo que atrapalha a gente fazer a obra do Senhor vem, ó, lança fora. E eu esperei o culto inteiro para que o Senhor me respondesse se era essa a palavra. Veio o irmão Rodrigo e fala do fruto. Eu falei, Senhor, não tem como fugir. E isso é para mim. Eu tenho aprendido nesses anos que quando a gente traz uma palavra, primeiro é para a gente que está aqui, ó. E depois para vocês que estão aí nos ouvindo. E nessa noite o Senhor está falando: quer dar fruto? Ele ainda está te perguntando se você quer dar o fruto. E eu passei meses pensando: o Senhor podia ter restaurado, o Senhor podia ter feito, mas por que o Senhor não fez? Ele faz para os outros, por que não faz para mim? Às vezes poderia até dar um fruto, mas podre. Poderia até dar um fruto, amargo. E é gostoso quando a gente compra uma maçã que ela é gostosa, que ela é doce. Mas às vezes ela é tão bonita e quando você abre ela está marrom, porque está podre. Às vezes vai dar um fruto que não presta. E o Senhor foi lá e ó, queimou, arrancou, secou ela. E antes que o Senhor me secasse, eu comecei a brotar. Eu comecei a brotar. Porque eu queria dar fruto na presença do Senhor. Porque o Senhor me chamou para dar fruto e não para que Ele viesse me cegar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.